Então aí veio o propósito, assim, muito forte na minha cabeça. A graduação, essa pessoa ela tem que sair pronta da universidade. Mas eu tenho que ter essa visão. Eu respeito a sua história de digital, mas aqui, com o paciente, é um ser humano. E nós vamos ter que desenvolver isso. A minha vida inteira foi na graduação. Foi com aluno, foi com residente, a minha vida inteira. Então, eu fiz mestrado na USP, fiz doutorado na USP, fiz um curso de especialização em educação em saúde na USP. Eu nasci com essa missão da saúde. Porque eu, quando comecei a falar, que me perguntavam, né? Eu falava, eu quero tirar neném da barriga. Pra você ter ideia, a última prova deles, a última avaliação, foi um escape room que eu fiz. Eles quase enlouqueceram. Como escape room? Como é que eu vou fazer? Eu não sei o quê. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias que Conectam da segunda temporada. E nessa temporada, como vocês já sabem, o assunto é educação em saúde. E é claro que a gente não podia deixar de convidar uma pessoa que é muito especial para nós, né? E é uma grande médica, ginecologista, professora, tem, né, uma forte atuação aí na educação médica no nosso país, especialista em experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa, e é uma grande amiga nossa. Então hoje nós temos o privilégio de ter aqui com a gente a Simone Brandão. Obrigado, minha amiga. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui. É uma honra te ter aqui no Histórias que Conectam. A honra é minha. Eu adoro a Conecta. E acho que esse tema tem tudo a ver comigo. E histórias, para mim, é o ser humano, né? Contando a sua história, é o que ele é. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo, com vocês dois. E muito honrada de estar nesse episódio da educação. Obrigada. Muito bom. Obrigado, minha amiga. Ô, Si, posso puxar o gancho aqui, mano? Claro, então vamos começar. Que aqui tem história, hein? Aqui tem. Nós não falamos, mas a Simone vai trazer também, ela é uma super storyteller. Isso que eu ia falar. Então, daqui a pouco ela vai também trazer isso. Só não vou contar a história hoje, tá, gente? Não, conta, que é histórias que conectam. Você vai contar muita história aqui. Ô, Si, então vamos começar pela sua história profissional, pra gente começar a aquecer os motores, né? Então, assim, se você pudesse contar pra gente, pro pessoal que tá assistindo aqui, assim, um pouquinho da sua trajetória profissional. Por que você escolheu a saúde, né? Se tem algum motivo especial. E por que você escolheu o ensino nessa transição de carreira, então? Se pudesse começar assim, por aí. Eu posso chamar de Will, né? Tá, com certeza. Eu nasci com essa missão da saúde. Porque eu, quando comecei a falar, que me perguntavam, né? Eu falava, eu quero tirar neném da barriga. Olha. Então, era isso que eu falava o tempo todo. Desde pequena. Então, desde pequena, desde criança. Parece estranho, tem gente que fala, ai, que absurdo, mas e sempre foi assim. Que legal. E eu tinha certeza que essa era a minha missão no mundo, assim. Então, eu vim com esse propósito, saúde, né? Tirar a neném da barriga. Então, se fosse para contar o que eu sou, o que eu vim programada, eu acho que a gente tem um plano aqui nesse mundo, eu vim programada para isso, efetivamente. E ao longo da minha infância, eu não brincava assim de, vou brincar de médico, vou dizer, eu não tinha nada disso. Eu brincava como uma criança normal, na rua, queimada, carrinho, enfim, brincava na rua, enfim, aquelas coisas da nossa infância. Mas sempre que me perguntavam, eu ia tirar a neném da barriga. E eu a minha mãe, ela sempre me incentivou e nos incentivou a música. Então, a música esteve presente na minha vida desde sempre. Então, aos 7 anos, eu fui para o conservatório. E eu comecei a aprender a tocar piano. E eu toco piano desde os 7 anos de idade. E quando chegou no momento da escolha de carreira mesmo, vestibular e tal, a minha mãe meio que falou, você vai ser pianista. E eu falei, não, né? Tinha uma coisa lá atrás, eu falei, não, vou ser médica. Ela falou, não, você vai ser pianista. Então, eu quase fui deserdada. Olha. Porque eu escolhi a medicina e não fui ser pianista. Então, ali foi um marco muito forte. Porque assim, né, eu tinha 17 anos e a minha mãe... Você ainda fica naquele negócio, né? O pai da mãe. Tem uma influência, né? Uma influência super importante.
E aí eu decidi seguir a carreira da medicina. Convicta, então. Né? Convicta. Acho que assim, eu não me via fazendo mais nada na vida. Assim. Uhum. Não que eu tenha passado a minha infância pensando nisso, mas sempre que me perguntavam era isso que eu ia fazer. E não fui direcionada para isso pelos meus pais, fui direcionada para música. O ensino, ele entrou na minha vida aos 12 anos. Então eu nunca gostei de depender de ninguém. 12 anos de idade eu comecei a dar aula de piano. E eu dava aula, eu preparava alunos para o conservatório, para o vestibular de música. Eu dava aula para gente que só queria aprender. E eu dava aula para alunos especiais. Então, isso foi muito bacana, assim, porque ali eu vi a potência da música e a potência da paciência de ensinar. Porque quando você tem um aluno especial, então tem um menino que chamava Gustavo. Ele me marcou muito a minha trajetória. Ele era um menino extremamente agressivo. E a mãe falou, o último recurso que eu tenho é ir pro piano. Vai pro piano. E eu comecei a dar aula com esse menino. Só que eu dava uma aula muito diferente. Eu não sentava e fazia ele tocar. Eu tocava, fazia ele cantar as notas. Então era uma aula muito divertida. Então acho que o Gustavo, ele fez surgir em mim o prazer pelo ensino. De ver ele sendo transformado de uma pessoa agressiva em uma pessoa cordata, uma pessoa que conseguia organizar os sentimentos dele. Né? Então, legal, ver isso, para mim, é muito mágico. Você tinha que idade, E você Simone? era nova, né? 12 anos. Então, 12 anos, olha. Com essa consciência, 12 né? anos. E maturidade, né? Eu acho que foi mais sentimentos. Ver isso para mim foi muito maravilhoso, assim. Então eu comecei a dar aula assim, desse jeito. E para mim, assim, o que me dá muito prazer é quando eu tô dando aula, assim, às vezes estou na sala de aula, a gente não faz muito aula mais expositiva, né, como na nossa época de faculdade. Mas a gente faz conversas em pequenos grupos e quando você vê a ficha caindo no aluno, gente, é uma coisa que você fala, meu Deus, é muito legal. Então, aí que o ensino entrou na minha vida. Então, desde sempre, eu ensino. Que legal. E você ensina, hoje você ensina, tá na faculdade de medicina, né? Sim. E isso é recente? Você sempre também, depois da sua trajetória, você foi lá, se formou como médica, e aí foi fazer especialização, e aí você já entrou junto na educação também de saúde ou não? Junto na educação. Junto, então, assim, você sempre trilhou junto os dois caminhos. Junto os dois caminhos. Isso que eu ia te pedir, Simone, legal. assim, conta um pouquinho para as pessoas que talvez não te conheçam, assim, como foi tua formação? Então, onde você estudou? O que você fez de especialização médica? Quando que você começou a docência? Como é que você se preparou? Eu fiz PUC do Paraná, então eu sou goiana. Nasci em Goiânia, sou goianiense, goiana, e eu fui fazer o meu vestibular na PUC do Paraná e passei lá, né? E a minha mãe disse que eu não ia. Ela queria que você fosse música. Pianista. Mas enfim, só um detalhe. E aí eu fui pro Paraná, enfim, fiz a residência lá. Fiz a graduação na PUC, terminei minha graduação, fui para a Alemanha. Então, fiquei 2 anos na Alemanha. Nesse tempo que eu fiquei na Alemanha, eu comecei o doutorado, porque eu sempre queria ir para a academia. Olha. Eu comecei o doutorado, não consegui terminar, enfim, por motivos pessoais, voltei para Curitiba, fiz a residência em Curitiba. No meu último ano de residência, eu já comecei a fazer um mestrado na Federal lá do Paraná. Não consegui terminar, de novo, por questões pessoais, enfim, vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu já vim direto para a USP. Então, já fiquei na USP 21 anos, foi o tempo que eu fiquei aqui em São Paulo. Então, a minha vida inteira foi na graduação, foi com aluno, foi com residente, a minha vida inteira. Então, eu fiz mestrado na USP, fiz doutorado na USP, fiz um curso de especialização em educação em saúde na USP. Que legal. Então, a minha vida toda foi assim. E a tua bagagem era de ginecologia e obstetrícia, inicial. O meu ensino era em ginecologia e obstetrícia. Eu dei aula na Unimar, que é a Universidade de Marília, por 3 anos também. Então, eu ia e voltava semanalmente. E quando eu comecei com um aluno acho que isso foi também outra chaminha que acendeu, porque você passa a vida, você vai ficando cansada de tudo e você vai dando prioridade para algumas coisas, certo? E a minha prioridade naquele momento eram meus filhos, não era, né? Vou fazer uma super carreira.
Então, lá em Marília, reacendeu isso. Falei, cara, vou focar na graduação. E na época, eu tinha feito um propósito, isso era 2013, 2014. Falei, eu vou fazer um foco em educação. Então, em educação em saúde. Então, ali eu comecei a focar. E ali eu fiz o meu doutorado. Então, eu tinha parado o mestrado em 2006 e eu resgatei o doutorado nessa época. Então, fui resgatando essas coisas. Porque eu tinha muito claro alguns propósitos de vida, né? Eu queria criar meus filhos e ficar com eles o tempo todo para depois realavancar minha carreira. Uhum. E aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado. Paralelamente, eu fiz o curso de experiência do paciente e cuidado centrado após no Sírio e no The Barry Institute. Então, foram duas coisas que caminharam paralelos e eu acho que esse encontro foi muito Que mágico. legal, assim. Sim. Muitas histórias que eu não conheci, minha amiga. Eu vou te conhecendo há muito tempo já, hein? E hoje você tá fazendo o que profissionalmente? Conta pra gente. Will, atualmente eu fiz uma transição de carreira, então da assistência eu fui para a educação. Tá. E essa transição 100%. eu te falo que começou lá na Unimar. Uhum. Então ela começou ali, foi uma chama que foi acesa ali, e ela foi crescendo. Lá na USP eu fui para a área de gestão também, Tá. que foi aí que eu fui parar na pós de experiência do paciente, né? Então eu fui para a gestão, e isso foi muito fantástico, unir a educação, a gestão e o tecnicismo, a coisa técnica. Muito bom. Então foi muito interessante, porque eu comecei a ter uma visão da educação muito sólida, porque educação não é só ensinar, né, gente? Não é isso. E a gente não é um profissional da educação, a gente é um profissional médico, que por acaso faz educação. Uhum. E quando eu entendi isso, eu comecei a juntar, cara, não, eu preciso ser uma especialista em educação. Uhum. Eu preciso ser uma especialista em gestão para poder fazer educação. Né? Nossa, Então que foi muito interessante a minha carreira e pela maturidade, né? Ter esse olhar assim Super. para juntar todas as coisas e falar, não, é isso aqui. E aí eu fiz uma transição, eu saí de São Paulo, fui para Curitiba em 2022. Eu fui convidada para organizar um internato de GO lá na PUC do Paraná. E eu me senti voltando para casa. Isso que eu ia falar, você voltou para... Cara, eu fui para minha casa Uhum. para devolver para minha faculdade tudo que ela me trouxe na formação. Então, foi muito legal. Foi muito legal. Eu entrei na primeira sala que eu tive aula do curso de medicina, que era um sonho para mim fazer medicina. Eu comecei a chorar compulsivamente. Emocionante, né? E a pessoa que estava comigo falou, nossa, você tá chorando? Eu falei, óbvio. Essa foi a primeira sala que eu tive aula de medicina. Que legal, sim. Então, hoje, estar na PUC, estar na faculdade que me formou, trazer para essa faculdade toda essa minha bagagem de conhecimento, de especializações, de mestrado, de doutorado, é fantástico, assim. E vou te dizer que foi muito fácil pôr tudo em prática, né? Então, foi bem fluido, assim. E eu te acompanho e eu vejo lá que quando tem as formaturas, seus alunos super elogiam você, né? Então, você eles me homenageiam, tá fazendo Eu fui para ali foi em 2 anos. Então, não é à toa, né? Tá fazendo Nossa, com maestria. Eu gosto que você muito. Se propôs a fazer. Mas eu gosto de dar, assim, é isso. Tá comigo isso. E eu acredito nos jovens. Ô, Simone, e sabe o que é legal? Eu vendo, assim, você trazer a tua história, né? Que ela inspira, porque ela traz pra gente esse olhar de que combina a vocação, né? Uma coisa que você já tinha, parece, uma missão, uma vocação, com um método que você foi se aprimorando e fazendo. E hoje você conseguiu integrar todos esses olhares, né? E essas diferentes partes, que no fundo é uma só, mas você conseguiu trazer a ginecologia e obstetrícia, a medicina como um todo, a centralidade no paciente, a experiência do paciente, as aulas de piano te ajudaram. Né? É isso. Então você foi trazendo as diferentes partes. Então, assim, que privilégio as pessoas que têm aula com você para poder, de fato, ter uma visão mais ampliada do que é ser um profissional médico nos dias de hoje, né? Então, acho que... E você falou uma coisa bem interessante, Marcelo, porque quando a gente fala de centralidade no paciente, é um tema muito desconhecido. Né? Muito desconhecido. E a primeira disciplina eletiva que eu fiz lá foi uma eletiva,
segurança do paciente, segurança, experiência do paciente e qualidade do cuidado. Que legal. Então, foi uma eletiva e o meu chefe falou assim, mas você já vai montar uma eletiva no primeiro semestre? Eu falei, já vou, porque eu vim aqui para isso, né? Já vou fazer isso. Então, Muito bom. foi bem legal. Ó, então vamos fazer assim. Daqui a pouco a gente volta com a parte profissional, tá? Tá bom. Tem uma parte nesse né, podcast aqui, Histórias que Conectam, que as pessoas escrevem pra gente, nos dão um feedback que elas adoram, que é conhecer um pouquinho sobre as pessoas, né? A gente fala assim, não sei se é o lado A ou o lado B. Para alguns é o A, para outros é o B. Mas assim, a gente queria que você também pudesse contar quem é a Simone Pessoa. O que você gosta de fazer? O que você faz nas horas que você não está como profissional, né? Que você não está sendo médica, professora, doutora, pesquisadora, seja o que for, né? Quem é a Simone Pessoa? É quase impossível separar a Simone pessoa da Simone profissional. É quase impossível. Vide a última formatura que eu fui homenageada, que eu fui tocar sanfona no palco lá, junto com um estudante. Então, assim, eu sou uma pessoa muito, e aí muito é muito mesmo, intensa. Então, eu sou muito intensa. Eu sou muito sinestésica, né? E eu sou muito autêntica. Então, eu nunca vou trair os meus princípios pessoais. Então, por nada. Eu preciso deitar na minha cama e falar, cara, dormir, sabe aquele sono de tipo, eu fui fiel ao que eu acredito, né? Então, acho que isso traz muita autenticidade para o que eu faço, né? Eu não faço o que eu não gosto. Então, estar aqui para mim hoje é um prazer, por exemplo, estar aqui conversando com vocês e levando a minha história para as pessoas. Então, eu sou uma pessoa que eu adoro música, até pela minha formação, história, né? Então, né? eu adoro música, eu toco piano, eu sento e toco piano para mim mesma, assim, horas e horas na minha casa. Você toca sanfona também, você falou? Eu toco sanfona, eu toco bateria. Bateria eu não toco muito, né? Eu dou uma arranhada, assim. Mas meus filhos todos tocam instrumento, até o meu marido, eu já matriculei na música, e a música é uma coisa muito forte na minha vida. Eu escuto música o dia inteiro, qualquer música, e aí eu não tenho, você gosta de... Não, eu gosto de qualquer coisa que você colocar, eu vou gostar, né? Eu gosto muito de ler, então eu leio muito, e eu leio muita coisa variada, assim, eu gosto muito, por exemplo, de poema, então Cora Coralina é a minha poetisa, que eu, assim, adoro. Eu leio romance, eu leio filosofia, eu gosto muito de ler. Eu gosto de bordar, então eu faço muito bordado, porque eu gosto de fazer trabalho manual. Isso aí eu fiquei sabendo de um jeito diferente. Depois a gente pode contar essa história, né? Essa daí eu descobri de um jeito Você descobriu? especial. Nossa, foi tenso. Eu tenho uma veia para teatro também, né? Eu acho. Com certeza. Lembrando do episódio, mas eu gosto muito de bordar, então eu bordo. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e eu tô bordando, né? Eu faço isso. E eu gosto de planta, então eu cultivo orquídeas na minha casa. Sabe aquela orquídea que as pessoas jogam fora? Que acha que morreu, Você né? resgata elas. Eu pego e vou... Mas tipo, você vai vendo vídeo, vai aprendendo sozinho? Eu vou estudando um pouco, do que elas gostam, como... A orquídea, pra mim, eu não sei, mas assim, eu fico às vezes sentada olhando as orquídeas, assim, eu fico, gente, e fico vendo a evolução delas, mas pra mim é uma flor resiliente. Ela é muito resiliente, porque ela parece morta, de repente ela solta um broto, não sei o que, de repente ela começa a dar uma flor, você fala, meu Deus, mas ela vai viver. Da onde surgiu? Da onde isso, né? Então, eu não conheci. Essa é a Simone. Eu conecto muito, eu preciso desse tempo de conexão pessoal, assim, comigo mesma, através das mãos, através do pensamento, da leitura, da música. Então, e você é muito família, né? Eu sou muito família. Você trouxe aqui na tua trajetória, é sempre esse cuidado, né? Com a maternidade, com teus filhos, para além da questão da trajetória profissional. Para além da questão, eu sabia tudo deles, tudo, até hoje, né? Então, meu filho, eu lembro do mais novo, ele era pequeno, e como eu ficava em casa com eles, né?
Então, um período da minha vida eu ficava com eles. Você tem 2 ou 3? 2. Que eu queria ficar com eles. E às vezes eu sabia que eles estavam fazendo alguma coisa no quarto. Eu falava, Felipe, você tá fazendo não sei o quê. Mãe, como é que você sabe? Você nem tá aqui. Tem uma câmera aí que você nem sabe. Eu falava, que eu sou uma bruxa, eu falava pra ele. Eu sei tudo, vocês não saiam da linha. Eles sofriam, coitado. Ô, Si, conta pro pessoal a história do tricô, crochê, não sei. Posso só fazer um adendo? Do tapete. Do tapete. Eu faço tapete. Vai ter que contar, né? Posso fazer um adendo, aí eu abro espaço pra você contar? A Simone não falou, né? Mas ela também é uma das membros fundadoras da Sobrexp, da Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, né? E a Simone, na sua super dedicação, já foi diretora científica, foi presidente do primeiro congresso, né? Então, quer dizer, uma super parceira também, investidora aí nessa força que causa, é a Sobrexp, né? Nessa causa, né? E aí tem a ver com essa história que o Will tá pedindo pra contar, né? Então, tem que contar, né? Manda bala. Então, quando eu fui presidente do congresso, a gente tinha nada de dinheiro, né? Sei lá, pouco dinheiro, mas tinha muita vontade. É isso. Né? A gente tinha muita vontade de fazer. Então, foi uma união de forças tão maravilhosa, né? Assim, foi muito potente a nossa vontade, né? Acho que a vontade do grupo que estava ali, enfim, montando aquele congresso. E eu, de alguma maneira, como presidente, eu queria agradecer as pessoas. Eu falei, cara, o que eu vou fazer para agradecer? Foi um congresso lindo, né? Foi muito especial. Assim. Foi muito especial e foi muito bem pensado, né? Nós vamos fazer assim, assim, assim. Foi muito... A gente pensou em cada detalhe, né? Então, assim, as pessoas traziam... vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Enfim. Assistam, né? Que ainda tem as aulas do primeiro congresso. E aí eu queria fazer um agradecimento. Se tem uma coisa que eu sou muito grata a todo mundo, eu gosto muito de gente, né? Eu falo com meus alunos que eu gosto de gente, então eu falava, cara, como é que eu vou agradecer? Não existe nada que eu possa fazer no mundo que vai trazer essa gratidão por ter sido um congresso tão bacana, né? E aí a gente pensa, quando a gente pensa em gratidão, vou dar uma flor para cada um, vou dar um chocolate, vou dar um cartão, vou dar um não sei o quê. A gente pensa nisso. Falei, não, eu vou me doar para eles em gratidão. E foi aí que surgiu a ideia de contar a história de como o congresso foi feito, mas bordando. Foi lindo. Porque quando eu estou bordando, eu estou pensando, né? Eu estou me conectando comigo mesma, eu estou me conectando com as pessoas e eu bordando, né? Sei lá, acho que eu estava fazendo algum tapete, eu estava pensando nisso que eu estou falando para vocês. Como é que eu vou agradecer essas pessoas? Não tem como agradecer essas pessoas. E aí veio a ideia de bordar. Foi lindo. Um Sobrexp, tipo um tapetinho, né, para cada um dos membros que fizeram parte da comissão. Mas, obviamente, eu não tive tempo de bordar. Fazendo tudo que 20 você faz, tapetes, né? Eu vou bordar 20. Cara, não tenho tempo. Não tenho tempo. E esse bordado... E aí, o bordado não acabou. Não consegui terminar o primeiro bordado. Aí, eu falei, mas vale a intenção. E aí, eu fui lá na frente. Foi lindo. E contei a história, bordando... de como foi a ideia. E para mim ali ficou e aquilo foi naquela hora, tá? Foi muito de improviso. Me veio, cara, por que eu não terminei esse bordado? Eu não vou terminar nunca. Porque a história ela não termina nunca. Porque centralidade no paciente, porque união de pessoas em prol de um propósito tão grande, muito maior do que qualquer um de nós, isso não termina. Né? Isso não vai ter fim. As pessoas que estavam ali estavam escrevendo a primeira página, né? Talvez a primeira linha, Marcelo. É isso. Né? Talvez a primeira linha dessa história. Né? E assim, e é interessante, porque a gente pensou, não, vamos fazer um congresso lindo, grande, não, vamos fazer barulho e tal. Mas, cara, a gente escreveu uma linha. É isso. É isso. Muito bom. Foi lindo. Então, o bordado não terminou e não terminou até hoje, né? É isso. Aí veio a segunda linha, a terceira linha, né? E essa história tá em constante construção. Tá sendo escrita ainda, né? Pelo menos não me sinto mal, né? De não ter terminado o bordado.
Você iniciou essa história, foi lindo, inspirador. Inspirador. Foi bem legal. Foi lindo. Mas o bordado faz parte da minha vida. É isso. Vamos lá, então? Bora, continuar. Bora dar continuidade, ô? Sim. Vai lá. Bom, então, se continuar aqui nosso roteiro, que a gente tem uma Isso. ficha de O palco. que mais que vocês querem saber? Olha só. Aí a gente entra num tema que a gente quer trazer assim, voltar um pouco para a parte profissional, mas que você fala um pouquinho de como você tem visto assim os temas de humanização, experiência do paciente e centralidade nas pessoas na formação dos médicos no Brasil. Sei que é muito amplo no Brasil, mas acho que você tem experiência e bagagem para falar um pouco disso. E se você me permite, né, Will, que assim, acho que você já trouxe um pouquinho na tua fala essa questão de que, né, você voltou para tua casa, para a faculdade que te formou, que te abriu as portas novamente para reconstruir essa história, numa cadeira, né, do internato da ginecologia e obstetrícia. Isso. Mas assim, que você já falou, olha, eu já abri ali uma eletiva, né? Então, como é que você tem olhado para isso e tem tentado trazer esses temas? Acho que é isso, né, Will? E como você tem visto as outras faculdades, as outras pessoas que você interage, olhando para isso, se estão olhando, como estão olhando. Porque a humanização é uma coisa que está no SUS também, né? Então é uma coisa difundida, mas como isso na prática está no ensino do médico? Se você olhar, William, a PNH, a Política Nacional de Humanização, ela é de 2003, Isso. certo? Certo. Sim. 2003, fazem 22 anos que ela existe, né? E se você for ler ela mesmo, assim, É maravilhosa, né? cara, é o que a gente aprende na pós de experiência É do isso aí. paciente. É Então, maravilhoso. assim, aquele Ministério da Saúde, ele foi visionário. Ele foi visionário, ele estava à frente de qualquer parte do mundo nisso, É isso. certo? Então, ele pegou ambiência, ele pegou gestão, ele pegou engajamento de colaborador, engajamento Do de gestor, paciente. engajamento de paciente, É. trouxe a comunidade. Então, na PNH, assim, você tem que fazer para a comunidade, né? Você tem que fazer para o paciente. Trouxe o protagonismo do paciente. Nós estamos em 2025. Agora saiu uma lei que o atendimento humanizado é um dos princípios do SUS. Demorou 22 anos. Agora você imagina, o ensino tradicional, que sempre foi a medicina, está numa transformação de ensino tradicional para ensino por competências, que é o oposto, praticamente o oposto do ensino tradicional. Então, o ensino da medicina no mundo, isso não é só no Brasil, é no mundo, ele passou de 1970, que começou essa história de, cara, ensino tradicional já deu, né? Em 91 que começou então vamos fazer o ensino baseado em competências, vamos definir as competências. Em 95, então assim, é muito jovem o ensino por competência. Então, quando você fala de humanização ou de cuidado centrado, e aí eu vou pôr nesse pacote de segurança do paciente, você está numa escola que ela ainda está entendendo onde que ela está, para onde que ela tem que ir, e como é que ela tem que colocar esses dois temas que ninguém falava disso, gente. Eu me formei há 30 anos. A gente não falava o nome do paciente. Sim. Então, você ia passar um caso na enfermaria, você não podia falar o nome. Era proibido falar o nome do paciente. A gente falava o paciente da esterectomia. Paciente do leito 1. E às vezes eu conto isso para os estudantes, eles falam, não acredito. Então, é isso que dá uma esperança. Porque o nosso estudante hoje, ele não admite não chamar o paciente pelo nome. Né? Que legal. Então, eu acho que assim, as escolas, elas não estão com esse tema na intencionalidade. Tá. Eu acho que isso é uma coisa que é ruim. Assim. Eu tenho a intenção de fazer isso? Não. Mas elas fazem. Entendi. Né? Então, elas transformam o estudante. Então, muitas escolas têm... e isso é forte. Até pelo ensino baseado em competências. Então, competência de comunicação. O médico tem que ser um comunicador. Sim. O médico tem que ser um líder. Se você pegar as diretrizes curriculares nacionais, ela é linda. O médico ele tem que ser um comunicador, ele tem que ser um líder, ele tem que ser um gestor. Ele, além de ser técnico, né? Então, o tecnicismo... Ele tá inserido, mas ele
ele tem que englobar um monte de coisa. Você ser só técnico hoje, né, não funciona. Então, eu vejo assim, as escolas médicas e as escolas em saúde, eu acho que dá para englobar nesse caminho. Só que é um pouco triste porque não tem a intencionalidade. Uhum. Porque você não pega o estudante e fala assim, ó, agora nós estamos conversando disso aqui. Agora Muito nós bom. estamos conversando de segurança do paciente. Agora nós estamos conversando de cuidado centrado na pessoa. Agora nós estamos falando de PNH. Entendeu? Então, assim, eles desenvolvem alguns soft skills que vai ajudar para a centralidade na pessoa, mas não tem a intenção. Então, eu acho que falta esse caminho. E se você pegar, assim, na maioria das faculdades, no Brasil, quiçá do mundo, não existe essa intencionalidade. Você... Tá nessa transição, né? E deixa eu explorar um pouquinho mais isso com você, por favor, assim. E olha que interessante, né? O currículo, né? O modelo de ensino mais tradicional e que tá com toda essa transição que você fala pra gente, né? Da formação médica, ele não tem isso na sua intencionalidade, como você trouxe, né? Na sua estrutura. Mas, mesmo não tendo isso, né? Assim, a gente sabe que você, assim, na tua prática, você, por exemplo, abriu uma eletiva desse assunto, Uhum. né? Você traz na tua bagagem e na tua experiência e no teu conhecimento os temas e as práticas voltadas a isso. Então, como que é isso, né? Como que é, assim, ter uma estrutura curricular que ela é mais engessada, que ela traz ali, né, um olhar mais tradicional, e você trazer trazer esse olhar adaptativo no dia a dia. Como é que é fazer isso? Eu sou a maluca. Como é essa disrupção? É isso. A maluca da universidade. Não. Mas é assim, quando eu trouxe essa eletiva, foi muito interessante, porque a eletiva não era só para o curso de medicina, era para todos os cursos de saúde. Tá. Que era o meu sonho, assim, ter dentro de uma sala de aula. Porque assim, eu vou voltar um pouquinho só para contextualizar. Eu fui presidente de um núcleo de segurança de um hospital e eu via muito evento adverso, muitas coisas evitáveis e que não deveriam acontecer. E aquilo mexeu muito comigo, muito mesmo. Assim, de ir para a reunião como presidente e chorar de ler alguns eventos adversos, assim, né? Então, foi muito pesado, foi muito sofrido, assim, foi muito... Por ser uma pessoa intensa, né? Então, eu sofri muito com aquilo. E eu tinha lá nos meus bordados, eu pensava, gente, mas como é que eu posso mudar isso? Eu tenho que de alguma maneira, mudar essa realidade no país, né? E aí, eu tentava fazer várias palestras, vários projetos educativos com os profissionais da saúde desse hospital. Eu via que era muito, tipo, um grão de areia. E aí, eu falei, eu preciso começar isso na graduação. Então, aí veio o propósito, assim, muito forte na minha cabeça. A graduação, essa pessoa, ela tem que sair pronta da universidade. Ela tem que sair sabendo sobre segurança do paciente, sobre centralidade no paciente, porque ela precisa respeitar o paciente, ela precisa tomar uma decisão compartilhada. Porque a medicina não é dela. Eu falo isso muito para os meus estudantes. Você é um técnico. Quem vai decidir é o paciente. Então, não é sobre você. Não é para você ter sucesso, não é para você ter dinheiro, é para o seu paciente. Você direcionar o seu paciente e fazer a melhor escolha para ele, né? Então, só que isso, Marcelo, é muito difícil você construir num profissional já formado. É muito mais difícil. É muito difícil, William. Agora, pega um menino que acabou de entrar na faculdade, tem 17, 18, 19 anos, e começa a levar ele com esse olhar. Com a cabeça aberta, né? É muito... E ele quer aprender. E ele quer fazer o melhor. Ninguém acorda e fala assim, agora eu vou matar um paciente. A gente não acorda com isso. Claro. Né? A gente acorda falando, eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer o melhor para os meus pacientes. Sim. Então, ele tem essa intencionalidade muito forte. Então, é o momento... É a história da cultura, né? É a história da cultura. É cultural, que ele sai dali dizendo assim, não, mas o normal é envolver o paciente. É chamar o paciente de nome, pelo nome. É isso. O normal é falar, você entendeu essa prescrição? Não entendi nada, vou desenhar.
E eles fazem isso muito na PUC, isso é muito forte lá, comunicação muito forte. E aí, entendendo isso, né, só agora voltando para a realidade, entendendo tudo isso, que para mim ia ser muito duro mudar a cultura, ou eu demorar muitos anos para mudar a cultura do meio que eu estava inserida, eu falei, eu vou para um lugar que eu possa colocar isso na graduação. E aí eu montei a eletiva. Por isso que eu montei a eletiva. Quando eu cheguei lá, montei a eletiva. E como foi? Foi muito legal, não assim que eu tinha muitos alunos, mas foi muito legal como um pontapé inicial, vou dizer assim. E olha o que aconteceu. O coordenador do curso de medicina estava reformulando o currículo e colocou uma disciplina obrigatória de segurança do paciente e qualidade do cuidado. Falei, cara, é agora, né? Maravilhoso. Então, hoje, os 120 estudantes da PUC, do semestre, os 240 estudantes do ano, eles têm uma disciplina obrigatória curricular de segurança do paciente. Uau. Maravilhoso. Então, assim, a minha eletiva acabou, né? Mas ela serviu para abrir os olhos de quem estava caneteando. Então, foi muito potente. E aí, quando eu montei a disciplina, eu fui atrás do que a OMS tem de norte, de ensino baseado em competências. A OMS tem um livro que foi traduzido pela Fiocruz, né, no Rio de Janeiro, sobre como ensinar segurança do paciente para os profissionais de saúde. E é muito estruturado esse livro. E nesse livro, o tempo todo, eles falam assim, você não pode dar aula tradicional. Você não pode dar aula tradicional, porque é comportamental. Perfeito. E é comportamental. Total. Então, o que a Simone faz? Ela dá a metodologia ativa todas as aulas. Só que eu pego um estudante de 4º período que não entende a importância. Eles não entendem. Então, eles me acham... Nossa, aquela professora é muito estranha. Porque, assim, pra você ter ideia, a última prova deles, a última avaliação, foi um escape room que eu fiz. Eles legal. quase enlouqueceram. Como escape room? Como é que eu vou fazer? Eu não sei o quê. Então, eles ficam... Eles sofrem um pouco. Aí, eu fiz uma avaliação formativa com eles. Falei, gente, escape room é isso aqui que vocês vão fazer, blá, blá, blá. Eles fazem projeto educativo para profissionais de saúde, das metas de segurança. Então, assim... Eu faço storytelling com eles. Então, eu nunca dou uma aula expositiva. Nunca. É sempre metodologia ativa. Então, só para entender, assim, o pessoal que... Eletivo, então, não é uma matéria obrigatória do estudante. Então, quando você fala, a gente fez uma eletiva, a pessoa, ela se candidata ali por livre... Por vontade própria, é isso? É isso. Tá. E aí depois, então, nessa linha do tempo, eles colocaram como uma grade obrigatória esse tempo. Do curso de medicina. Que e legal. olha que interessante, Will. No primeiro semestre, e assim, fazendo metodologia ativa para um aluno que quer aprender coisa técnica, né? Ele quer aprender doença, ele quer aprender a cortar, costurar. O cara que quer ser cirurgião, ele quer aprender a abrir, não é isso? Essa professora tá me falando disso. Como é que ela tá fazendo um storytelling no meio da sala? Então, assim, eu fui muito criticada pelos alunos, ainda sou, mas não tem problema. Não tem problema. Pelos feedbacks que eles vão me dando, porque eles só enxergam depois. Ao longo do caminho, né? É muito interessante. E aí, aquele negócio de cair a ficha, ela não acontece na hora que eu tô dando aula. Sim. Olha. Ela acontece depois. Que porque legal. daí eles começam a me mandar, professora, entrei numa cirurgia que o cirurgião esqueceu uma gaze. Ó, lembrei da senhora. Aí eles ficam me mandando. Eles me mandam o tempo todo, assim, meu celular é cheio de coisas que eles contam. E você vê, ele só entende disso depois, né? Que engraçado, né? É muito louco. Uma coisa cultural, né? Comportamental. Então, assim, eu não tá no radar, né? Assim, não. A pessoa... Da sociedade, né? Eu sempre acredito, né? Da sociedade. Não é? Eu sempre acredito que, assim, as pessoas não tem como ela dar valor para um negócio que ela não conhece. É isso. Né? Sim. Então, assim, eu nem acho que isso é importante. É a história da incompetência inconsciente. Eu pensei exatamente. Eu não sei aquilo, também nem sabia que isso era importante. Aí agora que você me trouxe esse olhar, essa abertura, entendi. Deixa eu saber mais. Nossa, quero também aplicar isso. E aí a coisa ela vai se amadurecendo. Muito legal. E a gente pode até, é uma disciplina que assim, eu posso pegar uma meta de segurança e dar uma aula disso e cobrar isso na prova. Porque ela tem muito conteúdo, né? Sim. Ela é conteudista. Mas eu não posso fazer isso. Porque eu preciso
mudar o comportamento dessa pessoa. Sim. Para você ter ideia, eu tinha muita dificuldade de trazer para eles o conceito de segurança do paciente, por exemplo. E aí, eu sim, já é o segundo ano dessa disciplina, né? Então, eu já peguei 4 turmas. Eu falei, cara, eu preciso despertar neles alguma coisa. E aí, o que eu fiz? Eu falei, ó, vocês... Aqui é uma aula de conceito, vocês vão entrar na internet e vão buscar eventos adversos. Eu peguei, dividi... são 60 alunos numa aula, 60 numa... E aí, eu dividi eles em 3 grupos. Um grupo ia falar de evento adverso na nutrição, então restaurantes, enfim. Outros na aviação e outros na medicina, na saúde. Cara, e aí, tudo na internet. Vocês vão pegar notícia de jornal. Jornal é antigo, né? aberto. Jornal. Vai lá na banca de jornal lá fora, compra os jornais. E aí, eu fiz esse caminho, né, de passar pela nutrição, pela aviação e pela saúde. Quando chegou na saúde, os estudantes que estavam estudando isso na saúde, eles falaram, nossa, eu nunca imaginei que tinha tanto. Não sabia que isso acontecia, né? Não sabia que isso acontecia, porque eles não acreditam. É real, assim. Então, eu acredito um pouco na inocência deles de não dar valor. Porque eles acham que com eles não vai acontecer. É isso. Né? Comigo não vai acontecer. Quando a gente fala de engajamento de paciente, quando a gente fala de engajamento de família, por exemplo, que é uma das aulas, eles... Não, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Entendeu? Quando você chegar lá no final... Então, a intencionalidade de engajar o paciente, você tem que ter isso na sua formação. E é interessante, né, Simone, que como você fala assim, isso é óbvio, mas a pessoa só vai perceber isso quando ela for para o mundo real. Porque o mundo acadêmico também, ele é muito... Sonhador. E ele é muito controlado, né? No sentido assim, você tá sempre com supervisão, você tá ali naquele olhar que é o mundo de Alice, né? Um mundo assim ainda muito sob controle. E aí ele vai para o mundo real, ele fala, poxa, é verdade, as coisas acontecem. As relações não são tão humanizadas assim. E ver diferentes instituições, né? Uma instituição que já tá mais olhando para isso, a outra que não tá zero. Né? A vida real é muito diferente. E no Brasil é assim, William. É muito... As instituições, elas não estão alinhadas. Eu até acredito que desenvolve os soft skills, mas sem intenção. Sem intenção, sem centralidade no paciente, sem segurança. Eu acredito que a gente ainda está embrionário. Acho que nem é uma gestação final, sabe? Está no comecinho do negócio. Tem um caminho, estamos na primeira linha. Sim. E vou pegar então esse gancho que você falou, assim, do embrionário, né? Dessa primeira linha que está sendo escrita. Então, assim, numa visão de futuro, tá? A gente já indo aqui um pouquinho, né, para o momento mais final do nosso podcast. Num caminho de futuro. Qual que é a tua visão para o futuro da educação médica no Brasil? Marcelo, se você... É uma pergunta complexa, né? Muito. Porque se você pegar... Vamos pegar de 10 em 10 anos. 10 anos atrás. Hoje, a gente tem 50 mil vagas de cursos de medicina no país. Né? Não sei se vocês sabem, mas a USP faz uma demografia da profissão médica e esse dado é dessa demografia. Há 10 anos atrás, a gente tinha 24 mil, mais ou menos. Quer dizer, dobrou. Há 20 anos atrás, a gente tinha 14 mil, mais ou menos. Então, daqui 6 anos, a gente vai colocar no mercado 60 mil médicos, 50 mil médicos. Muita gente. Daqui 6 anos, né? E aí, eu acho que... Qual é o futuro disso? Claro, se você pegar quando eu me formei, quando você se formou, a gente se foi formado pro técnico. Eu acho que essas pessoas que vão sair, que estão saindo, elas têm muito trabalho em soft skills, né? E elas sofrem muito mais pressão. Porque elas entram numa profissão que é ainda, né, toda glamurosa, tem uma promessa de ganho financeiro, tem uma promessa de status, tem uma promessa... Só que o mundo hoje não é o nosso mundo.
né? É um Sim. mundo globalizado, é um mundo Uhum. da mídia. Então, assim, faz uma coisa errada, né? Cara, você vai ser destruído bem rapidamente, né? Então, assim, eu vejo que juntar tudo isso no mesmo pacote. Tá, eu tenho 50 mil profissionais saindo, eu tenho a mídia que é muito forte e vai ser muito mais daqui 6 anos, Uhum. eu tenho todo um contexto financeiro diferente, eu tenho todo um contexto de glamorização que vai acabar. Então, assim, eu entendo que a gente passa a curva de aprendizado, a curva de estabilização de qualquer coisa nova todo mundo fica muito empolgado, depois todo mundo tem muito evento adverso daquilo, muita coisa, muito efeito colateral, nanana, depois caminha para um equilíbrio. Então, eu acho que o futuro da profissão ou o futuro da educação, que a educação médica ela está caminhando também paralelamente, a gente está saindo de um ensino tradicional para o ensino por competências, né? E a gente está ensinando soft skills para essas pessoas, a gente está caminhando junto com isso no Brasil. Então, quando a gente estiver nesse equilíbrio, eu acho que o médico que é médico, ele vai ser médico de verdade. Entendeu? Então, essas 50 mil vagas vão sobrar. Vai sobrar. Tenho certeza absoluta. Daqui a pouco vai sobrar. Não, ninguém mais quer fazer medicina. Ninguém mais é forte isso, né? Porque eu sou intensa. Mas assim, vai sobrar Vai vaga. reduzir o interesse. Vai reduzir o interesse. E a escola, ela tá melhorando. Então, a hora que você caminha tudo isso, você vai ter um bom resultado no futuro. Eu acredito no futuro. Eu sou uma pessoa positiva também, muito, muito positiva. Então, eu acredito que vai ter sabe, mistura areia com a água, mas vai decantar. E eu acho que a gente vai ter daqui 6 anos, né, com esses 50 mil, o que a gente vai ter de problema? A distribuição desses médicos. Hoje a gente já tem um pouco disso, né? Então, eles ficam muito nos grandes centros, a gente vai ter os ultra especialistas que estão nos grandes centros, isso eu acredito também que vai mudar, porque eu vou ter pouquíssimos ultra especialistas, porque eu não preciso. Eu tenho Isso. a telemedicina, eu tenho a IA, eu tenho intercâmbio. E a grande maioria das demandas são generalistas, São né? generalistas, Primárias, né? mas eu vou ter um super especialista que vai atender o Brasil inteiro. Ele não precisa sair daqui e ir para o interior, o super especialista. Agora, o generalista precisa. Então, o Brasil vai passar por essa reestruturação da distribuição dos médicos no país. Demográfica também. Precisa passar. Porque eu entendo a lógica de abrir faculdades de medicina no país inteiro, e tá certo isso, eu preciso de gente em todo o país, mas esse médico lá, ele vem para cá. Ele não fica lá. Entendeu? Ele se forma e daí ele vai fazer residência em São Paulo, vai fazer residência em Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, vai para um grande centro e não sai de lá. Ele não volta. Quem volta para lá é o médico que não fez a residência. Então, a distribuição vai ser o próximo problema do futuro. E esse é um grande desafio também, né, Simone? Que você falou assim, no sentido da educação ainda, que a formação médica, ela é contínua, né? Ela começa na graduação, ela continua na residência, e ela é para a vida toda, Acabou, né? Assim, né? é a história do lifelong learning, né? A pessoa tem que se atualizar, se Sim. formar, enfim. E assim, Marcela, eu muitas vezes, quando eu ia operar, eu sempre operei muito na minha vida, cara, eu estudava anatomia. Eu revisitava, né? O Netter. Eu revisitava os atlas de anatomia, porque é isso. O Netter, ele é o nome do livro que a gente usava, era um livro de Isso referência que eu ia falar, de que é isso? anatomia. Era um desenhista que fez medicina, mas o forte dele era desenho. Sabia da história dele? Sim. Então, Sim, eu tô te escutando aqui, né? Tô pensando numa coisa que até a gente leva para quando a gente vai falar, dar aula, alguma coisa assim, que de fato, quando você traz essa coisa da comunicação, né? E é muito legal quando você fala que hoje os profissionais médicos vão sair com mais bagagem de soft skills do que quando vocês tiveram formação médica. Porque também a gente fala muito nisso, Marcelo, depois se quiser falar mais também, acho que é legal, assim, de que tudo mudou com a tecnologia, com a internet, né? Então, antigamente, a informação técnica de saúde estava só
Nos na grandes cabeça centros. do médico, porque Sim. a população não tinha acesso, né? Porque não tinha internet. Então, de fato, a gente vivia o que a gente chama de paternalismo, né? Então, assim, é o médico que sabe a coisa técnica e a gente vai lá só para ser atendido e o médico fala pra gente o que tem que fazer. Com a vinda da internet e agora o paciente tem acesso a qualquer conteúdo técnico que o médico também tem, então o paciente tem acesso a up-to-date, a todos os portais, né? Claro que tem acesso a coisa com qualidade e sem qualidade, né? E aí a gente vai ter que aprender a tratar isso. Mas assim, com essa mudança também do perfil do paciente, é muito comum eu ouvir, por exemplo, o Marcelo, eu ouço, e outros médicos falando assim que tá cada vez mais comum o paciente chegando no consultório, no atendimento, quase que meio já sabendo o que ele tem. E é isso que você traz, né? Então, assim, o futuro vai ser tão diferente, porque cada vez mais vai chegar esses pacientes que já tá bom, assim, pode ser que eu não tenha o que eu acho que eu tenho, mas eu já li, eu já procurei, eu já sei um conteúdo que você também sabe. Uhum. Então, também do médico sair dessa posição de, não, eu sei o que é melhor para você, né? Então, a gente fala um pouco disso, né? Então, isso vai mudar muito, né? eu vou na provocar a educação, Simone. né? Muito, muito. Eu vou provocar a Simone numa reflexão que a gente sempre faz, e aí eu quero ver a tua opinião, tá? Eu sempre falo assim, que a gente saiu de um modelo paternalista em que a gente era muito focado na doença, Uhum. né? Então, assim, o desafio, vamos falar de 30, 40 anos atrás, era o quê? Era saber o que a pessoa tinha, conseguir fazer um bom diagnóstico e prescrever ali um tratamento. E tinha muita limitação para entender de fato o que as pessoas tinham, né? Não tinha nem recurso diagnóstico, tecnológico e até de tratamento, Tem né? muita responsabilidade também, Isso. né? A gente foi para uma segunda fase, que ainda eu acho que a gente tá aqui, né, discutindo, que é o que você falou, assim, de olhar, sair um pouco desse olhar para a doença e olhar para a pessoa e trazer essa humanidade e trazer essa questão da comunicação, da informação. E a gente tá caminhando numa visão, na minha, tá? Para uma visão, assim, mais focado na relação, né? Que, assim, é entender como é que a gente equilibra esses dois lados, né? Uhum. Essa coisa do médico achar que ele tem todo o poder, a informação, o paciente chegar com a informação e a gente entender que ninguém sabe mais do que ninguém. Na verdade, a gente está olhando aquilo sobre óticas diferentes, né? E a gente está ali para se entender e discutir caminhos, né? Sim. Então eu vejo essa transição no mundo, assim, na relação da medicina, né? Não sei qual que é a tua opinião. Não, perfeito. Eu acredito muito nisso, Marcelo. Muito nisso. E vou além, assim. É tão humano. É tão humano e tá caminhando tanto para isso que, assim, eu acho maravilhoso. E eu sei que tem muito médico que vai ficar meio chocado, mas eu acho maravilhoso o paciente pegar, usar uma IA que seja confiável, colocar o que ele sente, a IA voltar, olha, trata com isso. Cara, olha que maravilha, a pessoa consegue fazer isso. Imagina a potência do autocuidado. Uhum. Se eu entendo a minha doença, se eu entendo, sei lá, que eu preciso emagrecer, se eu entendo que eu preciso... É muito, muito potente. Muito potente. Então, essa parceria... Então, eu vou usar um médico, entre aspas, vou usar o conhecimento técnico do médico quando eu realmente precisar disso, desse apoio. Eu preciso ouvir uma opinião, eu preciso... Então, vai ser, Marcelo, muito potente, porque nós vamos estar no nosso papel de técnicos para ajudar o paciente A tomar a decisão. a tomar a melhor decisão, certo? Porque ele vai tomar a melhor decisão do ponto de vista dele, mas ele tem uma bagagem, tem alguém com uma experiência. E aí eu nem falo de só conhecimento, mas conhecimento e experiência, porque a medicina, vivência. a saúde é vivência também, né? Já existem estudos que médicos mais velhos podem não estar atualizados, mas eles olham para o paciente e falam, você tem isso, só do paciente andar. É verdade. Né? Então, olha que maravilhoso que vai ser isso. É isso. Vai ser muito, muito potente, eu acho. Então a tua visão para o futuro da educação médica, ela é otimista. Ela é otimista sempre. Ela é global. Ela traz um olhar para o humano e para o técnico, para as relações. E para o tecnológico também. Legal. Tecnológico. Eu acho que não dá para fugir. Não dá para fugir e não devemos fugir. Não devemos fugir. Então, eu acho que imagina a potência de juntar tudo isso, gente. Como vai ser forte para o paciente, para a família.
Vai melhorar a saúde populacional, né? Populacional Como um todo, para a né? sociedade, né, É. William? No geral, eu acho. Eu acho só que a gente precisa. E aí é quebrar os nossos muros. Principalmente nós técnicos. Nós precisamos quebrar os nossos muros. E quebrar muro de gente velha é muito difícil. É melhor a gente ir para graduação, entendeu? Entendi. Que aí a gente constrói um muro diferente, né? Ô, Si, você sabe de uma coisa assim? Eu não quero perder a oportunidade de te perguntar isso, porque eu quero muito a tua opinião, né? A gente conversa sobre isso nos bastidores, mas eu queria que você pudesse falar aqui um pouquinho. Quando você fala de soft skills, vamos trazer aí a comunicação, como um assunto nessa história, né? Como um ponto desse tema. Como é que você vê isso também, assim, no futuro? Como é que você vê a formação dos profissionais nessa área da comunicação com o paciente, com a família, na comunicação com os demais colegas e equipes? Como é que você vê Marcelo, isso? que pergunta inteligente, porque as pessoas hoje, elas não se comunicam, né? Com a pessoa. Então, vejam, um estudante que entra na faculdade, 17 anos, ele nasceu com o celular na mão. Uhum. Isso. Às vezes ele vai falar com a mãe dele pelo WhatsApp, certo? Uhum. Se ele fala lá com a mãe tá lá no quarto e ele tá aqui, mãe, o almoço tá pronto? Né? Então, essa pessoa, ela não está acostumada a encontrar seres humanos para conversar. É muito interessante isso. Só que essa pessoa, ela entra numa faculdade de saúde, e aí não estou falando só da medicina, ela entra numa faculdade que ela tem que conversar. Uhum. Então, esse é um desafio, porque a gente traz isso gera uma ansiedade neles, sabia? Eles ficam muito ansiosos. Você vê isso na tua Eu prática vejo como isso, docente. claro. Eles ficam muito ansiosos. Então, às vezes eu falo, você vai dar uma aula. Eles sofrem. Eles começam a sofrer. Não, mas como é que eu vou falar lá na frente? Então, eu acho que esse equilíbrio, assim, desenvolver soft skill, eu posso colocar lá um protocolo Spikes, ó, você tem que fazer assim, 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 assim. Eu vou desenvolver isso neles. Mas é muito mais árduo quando eu falo de comunicação. Porque eu tenho que falar, eu tenho que desprogramar essa questão do digital. Até geracional, né? Geracional, e eles são assim, e tá tudo bem, não tô criticando a geração, pelo contrário, respeito muito essa geração, porque é ela que vai melhorar o futuro. Mas eu tenho que ter essa visão. Eu respeito a sua história de digital, mas aqui, com o paciente, é um ser humano. E nós vamos ter que desenvolver isso. Por isso que eu acho que a comunicação é muito forte nas escolas. Só que vai ser um desafio. Está Precisa- sendo, né? E precisa Está ser sendo um intencional, né? desafio. Intencional. Acho que a palavra aqui É. é isso. Intencional. Para que eu tô fazendo isso? Muito bom. Onde Muito eu quero real. chegar, né? Isso aí, né, Will? Vamos então Muito bom. caminhar aqui para a mensagem final? Vamos. Vamos. Então vamos lá. Tem várias coisas aqui, mas a gente vai falar no off depois. Ninguém vai saber. Senão a gente ficaria 3 horas aqui falando. Ah, não. Isso aqui é um tema muito... Eu não sei, eu adoro, né? É, então. Falar de experiência do paciente. Cuidado centrado na pessoa. Educação Educação. médica. Educação, Maravilhoso, né? maravilhoso. É o futuro, né? Muito bom. Eu vou deixar o Will fazer a pergunta final, então, pode ser? Na verdade não é uma pergunta, né? A gente sempre pede pra quem tá nessa cadeira de honra, né? Ai, deixa eu crescer. Dá um conselho, falar algumas palavras para quem tá assistindo a gente. Então, quem assiste a gente, assim, pessoas da saúde, essencialmente, na grande maioria, então profissionais de saúde, que estão ali, às vezes, à beira-leito, mas também profissionais que estão na gestão, e também assistem a gente pessoas que são fora da saúde, né? Mas se você quiser até direcionar os estudantes de medicina, a gente sempre pede para você fechar o episódio dando uma mensagem, um conselho, Pode ser até para os até educadores, para os né? educadores, para as universidades. Então, que você possa, minha amiga, com essa sua sabedoria, deixar essa mensagem final. Olha, se fosse para deixar uma mensagem final, assim, ou um conselho para vocês, E vai perpetuar pro resto da... que vai perpetuar, vai isso, ter entendeu? a primeira Ó. linha de um caderno maravilhoso que está sendo escrito, eu deixaria a mensagem: quebre os muros. Né? Acho que para os estudantes que vêm
de uma questão do digital até, porque a gente estava falando isso, dos profissionais mais antigos, que vêm de uma formação tradicional, para os gestores, que vêm de uma formação tradicional também, e porque a medicina ela está em movimento, então quebrem os muros. Eu acho que a medicina não é só sobre nós, né? A medicina é sobre o outro. Então, a gente precisa começar a olhar o outro, senão não vai dar certo. Muito bom. Adorei. Simone, minha amiga, obrigado. Eu adoro Eu que agradeço estar com você. Foi maravilhoso. Foi A tua maravilhoso. história é muito inspiradora, ela é provocativa, né? Assim, a sua vocação, o seu talento. E obrigado pela tua amizade. Obrigado por obrigada a você ter vocês. aceitado vir aqui nesse papel de educadora, médica, né? Falar com a gente sobre humanidades. Então, espero que as pessoas aí que tenham nos acompanhado nesse episódio de hoje tenham gostado, né? Então, deixo aqui aberto para alguma palavra final de agradecimento, mas para mim é obrigado mesmo, assim, pelo seu tempo e dedicação. Sim, minha amiga, obrigado. De coração, assim, acho que você representa tanta coisa, assim, você tem uma voz tão importante na graduação e você é uma inspiração para mim. Obrigado, tá? Obrigada, Will. Te admiro muito, assim, pela pessoa que você é, pelo profissional. Gente, eu que agradeço, assim, para mim é maravilhoso falar disso, eu gosto e eu desejo muito sucesso para vocês, assim, eu acredito em vocês, não só no sucesso financeiro, mas eu acho que no sucesso das ações mesmo, né, dos frutos que estão sendo gerados a partir de um trabalho de propósito. Não é verdade? É isso. Não é um trabalho, de novo, né? Não é a medicina pelo glamour ou pelo dinheiro, mas é a medicina pelo paciente, pelo ser humano que está envolvido. Então, eu só tenho gratidão por fazer parte dessa história de vocês. Obrigada. Lindona, obrigado, Sim. É isso aí, turma. Então, olha só, terminamos mais um episódio aqui do podcast Histórias que Conectam e eu vou parafrasear a Simone. Quebrem os muros e compartilha com todas as pessoas que precisam ouvir essas mensagens da Simone. E até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Um grande abraço.